Há alguns dias tive a honra de receber um telefonema do Dr. Jorge Álvaro, no qual ele me sugeria, me propunha que eu pudesse ter a ousadia de dizer algumas palavras sobre o nosso tribunal. Aquilo que eu pudesse até escolher o tema para falar sobre o nosso tribunal. Eu lhe disse, Dr. Jorge, que tamanha honra, que tamanho orgulho, que tamanha felicidade para mim poder dizer alguma coisa sobre o nosso tribunal. Eu digo nosso tribunal porque efetivamente o tribunal é nosso, é de todos nós, os jurisdicionados, todos aqueles que precisam, necessitam da justiça do trabalho. E aqui, particularmente, na 11ª Região, é um tribunal que acolhe a todos indistintamente, é um tribunal que pratica a justiça de forma célere, de forma contundente, que faz efetivamente justiça a todos. Eu me lembro, o tempo passa tão rapidamente, né? De repente são 10 anos, de repente são 20, de repente são 30, e o nosso tribunal já 40 anos já se passaram e o nosso tribunal cada vez mais pujante. Desses 40, eu tenho a felicidade de estar presente em 36 desses 40 anos de fundação do tribunal. E me recordo exatamente quando aqui cheguei, vindo de terra distante, vindo de Itaipu, Binacional, Foz do Iguaçu, no Paraná, onde eu lá trabalhava, exercia o meu ministério da advocacia. E me lembro exatamente como o tribunal era na ocasião, o tribunal já com 4 anos de funcionamento, mas ainda um tribunal em crescimento extraordinário. Me lembro, inclusive, muito das palavras contadas pelo Dr. Marinho, numa ocasião, como se deu a formação do nosso tribunal, pela ousadia, pela perspicácia, pela determinação, pela contundência do nosso saudoso Dr. Benedito Lira e do nosso querido Dr. Marinho, inicialmente, ambos que lutaram, foram lá à frente, buscaram a formação do tribunal. Eram toda pertencente à 8ª Região Pará, mas o Amazonas tinha necessidade, o Amazonas tinha pujança, tinha todo o anseio de ter o seu próprio tribunal. Aqui serem julgadas as questões provenientes da nossa terra, provenientes daqui, e não serem julgados os nossos processos por um outro tribunal que, embora na região amazônica também, mas com outro perfil, um pouco distante da realidade de Manaus particularmente. Então a formação do tribunal aqui era algo que era absolutamente necessário e graças à determinação mesmo dessas duas pessoas fabulosas, um já nos deixou, o Dr. Benedito, o tribunal foi alcançado, foi inaugurado e teve toda a pujança que tem até os dias de hoje. Me recordo na ocasião, eram juízes togados, né, a composição do tribunal, e espero realmente não me esquecer de nenhum, memória falha, mas me lembro muito, Dr. Marinho presidia na ocasião, Dr. Benedito, doutora Lucy Bivar Rodrigues, que já nos deixou, Dr. Lauro Gama, que também já não está entre nós, Dr. Francisco Tino, Dr. Eduardo Pena Ribeiro, e os juízes classistas na ocasião eram o Dr. Haroldo e o Dr. Geraldo Leal. E logo depois, também outros, logicamente, incorporaram-se ao tribunal, logo após, que eram a doutora Solange, né, que oriunda do Ministério Público, mas que honra o tribunal com a sua presença como desembargadora, e todos os demais desembargadores que foram ao longo do tempo sendo alçados a esta condição, oriundos de primeira instância. Como esquecer de primeira instância aqueles idos anos 80 ainda, a doutora Rita na primeira vara, doutor Davi na segunda, doutor Freitas também, que era da segunda, depois foi transferido, doutor Armando Cláudio da terceira vara, doutora Vera Lúcia Câmara Sapeixoto na quarta,
doutora Marlene na 5ª vara, doutor Braga na 6ª vara, doutora Ruth na 7ª vara, e depois, até então, nos anos 80, e depois vieram as 8ª, 9ª, 10ª vara, composta por tantos juízes, que na ocasião, na verdade, não eram varas, né? Eram juntas de conciliação e julgamento. Havia os vogais, que eram aquelas pessoas que trabalhavam em prol de uma conciliação inicial, de um ajuste inicial do processo. Me lembro perfeitamente de todos. Lamentavelmente, os nomes podem fugir de nossa memória, mas eu me lembro de quão eficientes eram todos, quão abertos ao diálogo eram, como esses juízes, como esses desembargadores abriam as portas para os advogados, para todos os jurisdicionados, para todos que procuravam. Quantas e quantas vezes batíamos a porta e bastava um toquinho na porta: entrem, por favor, à disposição, qual o problema? Jamais um juiz, jamais um desembargador deixou de receber qualquer advogado em seu gabinete para tratar de assuntos processuais. Jamais. Isso tem que ser enaltecido todo o tempo, porque a relação entre os advogados e os juízes, entre o tribunal de modo geral, é de uma forma maravilhosa, sempre feita de uma forma muito respeitosa, muito produtiva. Me lembro dos juízes, doutor Ormi, ainda juiz, doutor Guido, que já não está mais aqui no Amazonas, voltou para Santa Catarina, doutor Raimundo Silva veio posteriormente, doutora Glória, doutora Graça Marinho, quantos? E eu vou nem dizer mais nomes porque eu tenho medo de esquecer de alguém e eu não gostaria de cometer essa injustiça, porque todos, indistintamente, sempre foram maravilhosos, sempre foram altamente produtivos, respeitosos, abertos ao diálogo, sempre presidindo audiências de uma forma absolutamente tranquila, de uma forma absolutamente leal, consistente, estabelecendo metas processuais que realmente dignificam o tribunal. E o tribunal cresceu merecidamente. Novas varas foram incorporadas, varas foram distribuídas para o interior, né? O tribunal cresceu, vieram as turmas. Hoje o tribunal é composto por 3 turmas altamente produtivas, altamente definidoras da aplicação do direito. Todos os desembargadores que compõem o tribunal, indistintamente, todos só fazem justiça, só fazem respeitar o direito, respeitar o trabalhador, respeitar as empresas, e isso é fundamental para um Estado democrático de direito. Dizer o que do nosso tribunal que não seja apenas enaltecer a atuação do tribunal? Eu não me vejo em condição de dizer algo mais que não seja simplesmente enaltecer realmente, dizer do nosso tribunal o quão pujante ele é, merecedor de todos os prêmios, de todas as determinações do CNJ, cumpridores de todas as metas que o CNJ estabelece. Então, a nós, posso dizer em nome da classe dos advogados, o quão isso nos é maravilhoso, o quanto nos honra realmente participarmos do TRT da 11ª Região. Quando digo nosso tribunal, e nosso mesmo, repito as palavras que eu disse no início da minha fala, ele é nosso porque realmente ele representa todo aquele anseio, toda aquela pujança que a gente busca realmente como advogados, como atuantes, como membros do direito, como humildes servidores que somos. Só temos a agradecer, e posso dizer em nome da classe como um todo, agradecer a todos os membros do tribunal, a presidência, a todos, corregedoria, seus membros, seus desembargadores, ao Ministério Público do Trabalho da 11ª Região, que é extremamente atuante também, há que se merecer todos os louros também das vitórias que são alcançadas pelo tribunal, os seus servidores, indistintamente todos os servidores que são maravilhosos no trato, respeitosos, portas abertas sempre. E, como advogados, lembrar também daqueles advogados os mais antigos, vamos dizer assim, como o Dr. Antônio Pinheiro,
Dr. Jocil Moraes, José Carlos do Vale, José Maria, Gino, Luciana, quantos mais, que o Dr. Nivaldo, que já não está no nosso meio, mas que certamente se sentem extremamente honrados por fazerem parte dessa história do tribunal. Eu, particularmente, só posso dizer obrigado, agradecer ao tribunal por tudo que o tribunal proporciona, por me sentir extremamente honrado, inclusive por ter sido agraciado num determinado momento, há alguns anos, com uma medalha de honra ao mérito otorgado pelo tribunal, pela humilde atuação que particularmente tenho nessa justiça. Então, só dizer parabéns, TRT-11. São 40 anos caminhando para 50 anos de extrema eficiência, de crescimento, de agora os processos eletrônicos que agilizam todo o andamento do feito, e realmente somente agradecer e parabenizar. Nosso tribunal merece todas as honras, todos os louros, todas as glórias. Obrigado.